Nessa videoaula a gente vai abordar o tema micorrizas. Então, iniciando o tema micorrizas, queria passar alguns conceitos para vocês. Primeiro, por quilo de solo, a gente pode encontrar 500 bilhões de bactérias, 10 bilhões de actinomicetos, até 1 bilhão de fungos, meio bilhão de invertebrados microscópicos, 1000 quilômetros de hifas e vários quilômetros de raízes e inúmeros vertebrados macroscópicos. Então, para ter uma ideia de quão complexo é o solo, a gente tem que ter em mente que solo não é simplesmente um meio para fixar a planta. O solo é um sistema vivo e o solo ele interfere em todo o desenvolvimento do vegetal. Tudo isso, todos esses fatores está ligado à produção. Sem esses fatores a gente não tem uma produção adequada, a gente não tem uma produção satisfatória, certo? E dentre essa população de micro-organismos que tem no solo, a gente vai falar um pouquinho da simbiose micorrízica. Primeiro, uma definição, o que é uma simbiose? Simbiose é uma relação mais, em que ambos os indivíduos eles se beneficiam da associação, da união, certo? Então, plantas, as raízes de plantas, mais os fungos do solo, eles, num sistema de relações compatíveis, tem que ter compatibilidade entre planta e fungo, eles formam as micorrizas. Micorrizas são fungos de raízes, mas a gente não pode confundir com fungo fitopatogênico. As micorrizas elas são fungos simbiontes, por um processo de evolução, enfim, com o passar do tempo, esses fungos que inicialmente eram saprófitas, eles modificaram todo o seu metabolismo e acabaram conseguindo estabelecer essa relação de simbiose com as plantas. As micorrizas, elas existem há cerca de 400 milhões de anos. Então, as micorrizas elas proporcionaram às plantas a possibilidade de colonizarem os ambientes terrestres, mas só no século XIX, através do botânico alemão Albert Bernhard Frank, que elas foram descobertas. Então, como nós vamos ver na sequência, nós temos vários tipos de micorriza, mas a gente tem que fixar que 95% das espécies vegetais, 95% das espécies vegetais, elas apresentam algum tipo de associação micorrízica, associação fungo-raiz da planta. Então, isso é dado, é fato, enfim. É importante destacar que, por centímetro cúbico de solo, a gente pode encontrar até 100 metros de hifas. Então, esse ambiente bem manejado, um solo bem manejado, em que tu mantenha, que tu estimule a vida no solo, vai haver, obviamente, um estímulo à associação micorrízica e com isso vem todos os benefícios que a planta ela adquire dessa associação. Certo? Então, por que a planta ela estabelece essa relação de simbiose com o fungo? Então, como eu falei para vocês, simbiose é uma relação de troca, uma relação mais. Então, o que a planta ganha e o que o fungo ganha nessa associação? Enfim, a planta ela fornece para o fungo açúcar, ou seja, carboidratos, cerca de 10% de todo o fotossimilado produzido pela planta ele pode ser translocado para o fungo e, em contrapartida, o fungo ele confere à planta o quê? Uma melhor extração de nutrientes do solo, principalmente nutrientes com baixa mobilidade. Aí existe um destaque significante para o fósforo, melhor absorção de água e também proteção contra fitopatógenos, certo? Porque o que o fungo faz? O fungo ele aumenta a área de absorção da raiz, ou seja, a planta, através do fungo, ela consegue explorar locais do solo que somente a raiz ela não conseguiria. Então, confere essa série de benefícios para a planta em troca de açúcar, que é o que o fungo precisa.
certo? Então, né, como eu falei para vocês, as micorrizas elas existem há cerca de 400 milhões de anos e foram responsáveis por a manutenção, né, que as plantas conseguissem habitar os ambientes terrestres. Então existem fósseis, né, fósseis da época do Devoniano, de Rínia Major, que é uma planta desse período, que aqui a gente observa arbúsculos, né, que são estruturas típicas de endomicorrizas ou micorrizas vesiculo-arbusculares. E já nessa gimnosperma encontrada no período Triássico, a Antarcticas, a gente observa ao redor dela, aqui ó, a presença do manto, que é uma estrutura típica de ectomicorrizas, certo? Aqui endomicorriza, dentro, aqui ectomicorriza externo. Na sequência a gente vai ver mais especificamente cada um desses dois tipos de micorriza. Ok? Então, quais os benefícios diretos da associação micorrízica? Aqui vamos falar em termos de planta, né? Porque interessa para a gente o benefício que o fungo causa para a planta. Como nós já falamos, o fungo também se beneficia da associação, a planta transfere carbono para o fungo, transfere açúcar e o fungo, né, confere uma série de benefícios para a planta. Então, o primeiro deles é o aumento da área de absorção pelas raízes da planta. Né? Isso faz com que a planta consiga, através da micorriza, através do micélio fúngico, a planta ela consegue acessar locais em que somente o sistema radicular não conseguiria. Então a micorriza seria como se fossem braços, que eles vão longe no solo e trazem para a planta o quê? Água e elementos de baixa mobilidade do solo, como o fósforo, o cobre e o zinco. Além disso, as micorrizas ela aumentam a tolerância das plantas a metais pesados. É muito comum se usar, né, essências florestais na revegetação de áreas degradadas por minérios do carvão, por exemplo, em que se trabalha com fungos micorrízicos, aí tanto endomicorrízicos quanto ectomicorrízicos, né? Então eles conseguem absorver esses elementos e armazenar no micélio, por exemplo. A gente pode citar o alumínio, o manganês, o zinco e o cádmio. Né? Eles auxiliam na estruturação e na estabilidade de comunidades vegetais, certo? Tem comunidade vegetal que é altamente dependente de micorriza, né? Um exemplo é o pinus e eucalipto. Então, sem as micorrizas eles não conseguem se estabelecer. Isso foi evidenciado, por exemplo, com o eucalipto. O eucalipto, todo mundo sabe, é uma planta originária da Austrália, é uma mirtácea. Então essa planta, quando ela veio da Austrália e foi implantada no Brasil, ela não pegava, ela não desenvolvia. Por quê? Porque aqui não tinha o fungo micorrízico que a planta de eucalipto ela precisava. Né? Então, simplesmente trazendo o solo da Austrália, né, mudas produzidas lá, vinham propágulos de fungo, né, e acabaram, enfim, se estabelecendo no nosso país. É claro que é perigosíssimo, né, trazer solo de um país para outro, né, porque no solo ele é um veículo de transmissão de doenças, mas nesse caso teve um efeito positivo. Os micro-organismos são responsáveis pela agregação do solo, por uma série de enzimas e mucilagens liberadas pelos fungos, e nesses casos raízes também, alteram a arquitetura do sistema radicular, né? Eles ampliam o sistema radicular da planta, auxiliam no estabelecimento de micro-organismos rizosféricos. Rizosfera é a zona de atuação da raiz. Né? Nesse caso, o que é um solo rizosférico que a gente chama? É o solo que está aderido à raiz, certo? Então você arranca uma planta, você sacode ela, o solo que fica aderido à raiz, a gente chama de solo rizosférico, né? Que está ali no meio das raízes, certo? Os fungos também atuam na produção de antibióticos e hormônios, alguns hormônios vegetais também, né? Aumentam a tolerância da planta ao ataque de fitopatógenos. Uma planta bem nutrida, né, e uma planta num solo em que a população microbiana é estimulada, a gente tem controle biológico de patógeno que causa doença em plantas. E também pode ocorrer a transferência de nutrientes entre diferentes plantas, tá, nos ecossistemas naturais. Por exemplo, existem as pontes micorrízicas, né? O fungo micorrízico ele se associa à raiz de uma planta, mas o micélio vai, e lá no outro ponto ele se associa a uma outra planta. Então ocorre troca, né,
de nutriente entre uma planta ou outra. Isso é observado, por exemplo, no caso de gramíneas e no caso de leguminosas. Então, tudo isso, né, que eu falei, todo esse benefício das micorrizas contribui para o quê? Para quê? Para o aumento da produção de plantas em solos marginais, para a redução do uso de fertilizantes químicos e contribuir para alcançar uma agricultura mais sustentável e menos dependente de insumos. Eu falei para vocês do fósforo, que a micorriza ela né, se tem muito estudo, se trabalha muito em cima da micorriza, em cima do fósforo, porque o fósforo é um elemento pouco móvel no solo, cerca de 80% do fósforo aplicado ao solo ele é fixado, né, formando complexos com íon cálcio e íon alumínio, no nosso caso mais íon alumínio, porque nós estamos num ambiente ácido, né, os trópicos têm característica de terem solos ácidos. Então, o que a micorriza faz? A micorriza, através da liberação, por exemplo, de ácidos orgânicos no solo, ela consegue liberar o fósforo do alumínio e consegue absorver e passar para a planta, né? Então, tudo isso contribui, né, para redução do uso de fertilizantes, para uma agricultura sustentável, aumentar a produção de plantas em solos marginais, no caso de espécies tolerantes a metais pesados, certo? Então, esse organograma aqui, ele mostra o que? Ele mostra a complexidade, né, de processos biológicos que ocorrem no solo, né? Então, nós temos interações biológicas, relações tróficas, produção de metabólitos, transformações inorgânicas, produção de humus. Então, todos esses processos biológicos são influenciados pela ação de micro-organismos. Então, aqui nós temos para vocês algumas fotos, né, de micorrizas. Então, aqui nós temos a raiz de uma planta e esses traços brancos são o micélio fúngico, né? Ele está aderido à raiz da planta, tá? Então ele aumenta a área de absorção da planta, né? Então a planta ela consegue resistir melhor ao estresse hídrico, né? Ela consegue ir atrás de nutrientes, como eu falei para vocês, o fósforo é o principal deles, tá? Então aqui, ó, nós temos, né, essa foto é bem clássica, tá? É uma mudinha de pinos, né? Se vocês verem aqui o branco mais grosso, né, a linha mais grossa é a raiz da planta, e aqui nós temos o micélio, tá? Aqui nós temos a foto, isso aqui é uma foto de uma ectomicorriza, né? Aqui nós temos o manto, tá? Isso aqui é uma raiz, o micélio fúngico ele se novela na parte externa da raiz. Aqui nós temos, né, uma foto de uma endomicorriza ou de uma micorriza vesículo arbuscular, e aqui nós temos esporos de fungos que promovem essa associação micorriza arbúsculo, vesículo arbuscular ou endomicorriza. Aqui a gente mostra alguns efeitos, né, de fungos micorrízicos no crescimento de plantas. Então, essas fotos elas avaliam o efeito de fungos micorrízicos arbusculares no desenvolvimento da murcha de fusário em alecrim e manjericão. Então, se a gente ver aqui, ó, plantas de alecrim inoculadas com fungos micorrízicos, elas, né, aqui nós temos na esquerda a testemunha e na direita os tratamentos. A gente vê que as plantas onde ocorreu a inoculação com fungo micorrízico, né, elas desenvolveram melhor do que na planta que não foi inoculada, né? Aqui a gente observa até uma murcha da planta causada justamente pelo fusário, que murcha é um sintoma típico de infecção por fusário, certo? Aqui nós temos também alecrim, ó, muda não inoculada, o desenvolvimento afetado, e muda inoculada, certo? Glomus retunicatum, Glomus clarum são duas espécies de fungos micorrízicos arbusculares ou endomicorrizas, certo? Aqui o detalhe daquela primeiro experimento, né, a muda de manjericão apresentando o sinal típico de murcha 12 dias após inoculação com fusário oxisporo, tratamento controle, né, sem a inoculação de fungo micorrízico. Okay? Aqui a gente vê o efeito da inoculação de fungos micorrízicos no desenvolvimento de mudas de cafeeiro. Aqui muda inoculada, aqui muda não inoculada, certo?
aqui, né, um estudo feito em poáceas, ou as antigas gramíneas, né, nós temos aqui, mostra o efeito da aquisição de fósforo por essas plantas. Aqui nós temos o tratamento inoculado e aqui o controle não inoculado. A gente vê como, né, o controle inoculado, o tratamento inoculado, ele tem um maior vigor, ele tem mais crescimento, enfim, justamente pelo fato de plantas inoculadas com fungo micorrízico, eles têm um maior acesso ao fósforo.